Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes no campo da política, no campo da economia e no campo da justiça. E nesse campo, especificamente, não há, como pessoas como eu e você, não termos algum grau de ansiedade para vermos a justiça ser feita aqui no nosso país. Isso é humano, isso é absolutamente natural. Em todas as sociedades, seja a cultura que governe, os comportamentos dos povos, nós sempre veremos que pessoas que sofreram algum tipo de injustiça ou algum tipo de perdas muito duras na família, alguma pessoa que foi morta, ou por ação do homem diretamente, ou por ação de governos, ou pela falta de ação de homens ou de governos, é muito natural que as pessoas queiram o último capítulo, ou seja, a prática da justiça. Porque se não fosse assim, nós estaríamos na época da barbárie. Na época da barbárie se fazia justiça com as próprias mãos. Mas o homem foi evoluindo e criou uma coisa chamada Estado. E o Estado passou a ter o monopólio da justiça. E esse monopólio é que sempre é respeitado por todas as pessoas de uma sociedade para que a justiça seja feita. E para que haja certeza também de quando um criminoso pratique o crime, que ele será responsabilizado de uma forma justa, de uma forma direta, de uma forma absolutamente irreversível em muitos casos, No Brasil, nós estamos vivenciando esse momento, onde aqui no nosso portal, muitas vezes, eu recebo comentários no sentido de passarmos, virarmos a página e seguirmos adiante. Mas como é que a gente vira a página depois de mais de 700 mil pessoas mortas no nosso país? Nós, sobreviventes, nós temos uma obrigação moral de não deixar esse assunto ser varrido para baixo do tapete. Muitas vezes as pessoas devem fazer um exame de consciência quando elas fazem esse tipo de provocação, no bom sentido. Olha, vamos seguir em frente, deixa o Bolsonaro para lá, deixa essa gente para lá. Não. No processo civilizatório, a justiça que os homens devem praticar nas suas sociedades são passos importantes para a gente caminhar para frente. E no Brasil a gente só vai caminhar para frente quando a gente vê finalmente essa turma toda que fez esses males todos contra o Brasil serem responsabilizados, Pois bem, vou conversar com vocês sobre alguns aspectos relacionados à justiça, por que essa nossa ansiedade a gente deve aplacá-la um pouco porque as filas estão andando e sobre também acontecimentos que estão conectados com esses todos. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, enfim, mande seu comentário, dê o seu joinha, participe aqui das nossas atividades, que todos os dias eu faço aqui no nosso portal, no nosso chat e também no nosso clube de membros, que é um espaço adicional para você prestigiar, você apoiar o nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje no nosso encontro mais cedo, eu comentei com vocês também sobre muitos comentários que eu tenho recebido aqui sobre o comportamento do ministro Zanin. Quem participa aqui dos nossos chats, e você que assiste sempre os nossos programas, certamente me viu fazer aqui algumas observações naquele tempo que o presidente Lula estava querendo escolher o Zanin. Havia, no meio dessa discussão, muita intensidade das pessoas que queriam ver o Lula nomear o Zanin, porque ele foi um ótimo advogado de Lula. E eu sempre adverti vocês que, embora seja uma prerrogativa do presidente da República indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ninguém conhecia o perfil do Zanin, o que ele pensava sobre o Estado, o que ele pensava sobre privatização, o que ele pensava sobre direitos humanos, o que ele pensava de pautas de minorias sociais aqui no nosso país, de minorias no exercício de direitos. Ninguém sabia absolutamente nada. O que se tinha era apenas a imagem de um bom advogado competente e alguém que o presidente Lula estava chancelando. E mesmo que Lula não tivesse indicado Zanin, qualquer outro ministro que chegasse até o Supremo Tribunal Federal chegaria para encontrar uma estrutura de um poder judiciário que já é montado para manter uma estrutura jurídica, manter uma estrutura social e uma estrutura econômica. Dificilmente nós teremos em qualquer parte do mundo um poder judiciário que seja revolucionário, que seja uma vanguarda
na transformação de determinadas estruturas dos estados. Não, isso não acontece assim, mas de jeito nenhum. O que acontece é que, diante de direitos residuais, direitos que não mexam com dinheiro, não mexam com grupos econômicos poderosíssimos, os ministros têm mais autonomia, mais liberdade para decidirem sobre determinadas questões. E é isso que está acontecendo no Brasil. Não esperem que alguém que seja, do ponto de vista progressista no campo da economia, que seja progressista também na pauta de costumes. Alguém que seja absolutamente religioso se comporte de uma maneira absolutamente fiel a determinados dogmas religiosos, assim como a quem não é religioso também não obedeça a determinados fundamentos religiosos. Enfim, é muito complicado a gente querer fazer previsões sobre a cabeça de determinados magistrados sobre algumas questões morais, porque isso, no final da história, é o que menos importa para quem detém o poder num país como o nosso. Para a sociedade, de uma maneira geral, é muito importante, né, você ter posições que representem avanço civilizatório. Mas como se faz um avanço civilizatório numa corte judicial, quando o arcabouço legislativo, quem faz as leis, faz esse processo, né, legislativo, sempre com um viés diferente e contrário aos interesses do povo brasileiro. O problema é muito anterior. Nós não teremos uma justiça repleta de magistrados progressistas para utilizarem ali um arcabouço jurídico absolutamente conservador ou um arcabouço jurídico absolutamente voltado a interesses econômicos de uma minoria. Então, gente, sem surpresas, nós teremos, certamente quem depositou, quem fez essa aritmética, né, de achar que o Lula, por ser progressista, por ter sido um presidente que derrotou o Bolsonaro, por ter vindo numa onda de transformações, ele vai indicar um ministro com as mesmas percepções. Olha, ele poderia ter indicado alguém com perfil diferente? Poderia, mas a escolha foi dele e a escolha, enfim, como não obedeceu critérios políticos anteriores, porque se esses debates fossem colocados, imagine se o Zanin fosse levado para debater algumas questões com membros dos partidos progressistas. Certamente ele teria um veto. Chegaria um momento que todo mundo ia dizer, Lula, olha, esse cara é muito legal, ele te ajudou, mas tem nada a ver, né? A coisa está ruim. Então, como a estrutura de indicação passa por um presidente da República, depois com a chancela do Senado, é isso, sem ilusões, gente. É assim que, infelizmente, né, a banda toca. E aí, dentro dessas histórias todas, ainda sem esquecer a figura do inelegível, algumas coisas muito interessantes estão acontecendo, como eu comentei com vocês no nosso encontro anterior. Em primeiro lugar, a corrosão da figura do ex-presidente da República atingiu setores que antes ele não tinha atingido, né? Ele não tinha essa imagem, como, por exemplo, dentro das Forças Armadas. E dentro de setores também religiosos, dentro de vários setores da sociedade brasileira. A fila andou e ele agora está sendo cada vez mais exposto diante dos crimes que ele cometeu ao longo da vida dele inteira. E dentro dessa estrutura, hoje ele está tentando se safar de todas as formas. O último ato está sendo esse que ele fez ontem, de dispor, né, disponibilizar o sigilo bancário dele para o Supremo Tribunal Federal. Gente, uma figura como o Bolsonaro, que operou a vida inteira com dinheiro por debaixo dos panos, vocês acham que ele vai apresentar um extrato bancário com alguma novidade? Com alguma prova de que ele estava fazendo uma malversação de dinheiro? Então, gente, isso não vai acontecer, mas mesmo assim a fila continuará a andar e cada vez mais ele será responsabilizado e cada vez mais nós ficaremos perto de ver aquilo que as sociedades civilizadas sempre almejam. A prática da justiça em casos quando o sujeito faz tantos crimes quanto cometeu a figura do ex-presidente da República. Gente, hoje deu um pouquinho de eco, nós estamos aqui, estou circulando, estou às vezes com alguns improvisos aqui na nossa estrutura, mas enfim, eu não posso deixar de estar aqui com vocês, como eu gosto de fazer sempre, e cada vez mais jogar algumas questões até para aplacar um pouco essa nossa ansiedade, né, de ver a figura ser responsabilizada pelos
crimes que cometeu. Isso acontecerá. Agora, é só a gente ter a calma para esperar algumas situações, como, por exemplo, a substituição do senhor Augusto Aras. Quando isso acontecer, podem aguardar. Teremos novidades muito importantes. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Tchau!